aqui no Sejas Novos. Já é um prazer enorme ter aqui João Massanco para conversar com o Carlos Lisboa e também comigo, Alcides Novunga. É um prazer enorme e quero desta forma já comecemos a olhar a situação de Cabo Delgado. Eventualmente, também lhe passou esta notícia de deslocados. São 30 mil deslocados, segundo o NGD, que já saíram dos seus locais, por exemplo, em Cabo Delgado, já estão deslocados para os outros pontos, por conta deste recrudescimento do terrorismo naquele ponto do país. João Massanco, como é que tem estado a acompanhar, portanto, esta notícia do terrorismo? O terrorista tem estado a ganhar campo num local em que já havíamos assumido que já estávamos melhor antes do que agora. Muito obrigado, meu caro amigo Novunga. Eu quero estender esta saudação também aos telespectadores da TV Sucesso a esta hora e sobretudo, os que estão por detrás das câmeras. Estou a falar da realização exatamente deste programa. Olha, eu, respondendo à questão que me coloca, eu olho a situação de Cabo Delgado com muita tristeza. Com muita tristeza, com muita mentira, também sem interesse por parte do governo de Moçambique. É preciso que nós trazemos exatamente essas abordagens para as pessoas poderem perceber o nível da chacina que os moçambicanos, não da província de Cabo Delgado, estamos a falar de moçambicanos que estão lá a viver. Nós, como cidadãos nacionais, temos até uma questão a perguntar ao chefe do Estado moçambicano, quando, há tempos atrás, disse ele que a situação na província de Cabo Delgado estava totalmente controlada. Nós ouvimos as chefias militares usando a linguagem militar que nós estávamos nos últimos momentos de fazermos a limpeza, exatamente porque nós havíamos vencido o terrorismo. Passado um tempo, vocês, os jornalistas, por causa do recrudescimento da situação do terrorismo na província de Cabo Delgado, o próprio chefe do Estado, que veio dizer aos moçambicanos que a situação estava controlada, veio com outro discurso, que a situação de terrorismo na província de Cabo Delgado é uma questão de tempo. Então, nós saíamos do terrorismo que estava sob o controle do Estado e esperarmos que só Deus poderia responder, porque praticamente a situação estava de facto insustentável. Eu fico triste, Novunga, quando vejo aquelas multidões que saem de todo o canto da província de Cabo Delgado à procura de refúgio. O mais caricato disto é quando o mesmo chefe do Estado, não sei quem assessora ao nosso chefe do Estado, aparecer ao longo desta semana, dizer que aquele grupo deveria mais se focalizar na produção. Deveriam se preocupar porque esta coisa de terrorismo, que até o próprio Estado minimiza, em algumas ocasiões não constitui verdade. Olha, nós temos que dizer que a situação de Cabo Delgado passou para uma questão da insustentabilidade. E, por outro lado, nós devemos dizer que os rostos do terrorismo na província de Cabo Delgado, presumimos nós, que até pode ser o próprio Estado. Por quê? Porque é preciso a gente fazermos a contextualização da forma como o terrorismo surge na província de Cabo Delgado e essa sustentabilidade de um regime, quer os governadores, quer o secretário de Estado, quer indivíduos que não procuram assumir que no nosso país a situação não está bom. Acha que estamos num nível de insustentabilidade ou estamos num nível, aliás, de instabilidade
em Cabo Delgado. Se as nossas forças de defesa e segurança não estão a conseguir controlar este mal que tem nome... Nós estamos nos dois níveis. Nós estamos no nível da instabilidade e também estamos nos níveis da insustentabilidade. É preciso a gente trazer isto, porque já tivemos as imagens reportadas pelo grupo terrorista. Olha, eu, para além de estar aqui a comentar como comentador, eu falo como pai. Você tem noção de um pai que o seu filho está na frente do combate, daquelas imagens que foram reportadas ao longo do tempo, que em muitas ocasiões o próprio Estado ou o Ministério da Defesa Nacional não tem tido, digamos, esta interação famílias de filhos ou de filhos que estão no exército, na comunicação dos seus familiares, por exemplo, quando trata-se da chacina, a semelhança daquilo que nós vimos. Essas imagens que estão a circular agora, nós estamos em Moçambique, num país que o povo, primeiro, é intimidado a manifestar. Nós tínhamos que pensar da forma como é que o nível de terrorismo na província de Cabo Delgado e esta apatia que o governo está tendo, nós processarmos. Eu acho que os moçambicanos precisam de terem coragem, processarmos o presidente da República de Moçambique, processarmos o seu governo, processarmos o Estado moçambicano, porque não podemos continuar. Olharmos a questão do terrorismo. Mas as forças de defesa, João Massango, não estão lá, afinal, a lutar para de facto, estancar o mal. Nós estamos a assumir que, provavelmente, nestas batalhas, há sempre derrotas, mas estamos a assumir que perdemos controle. É o que está a dizer. Perdemos controle, o país não está a conseguir controlar Cabo Delgado. A pergunta, não haverá que... eu lembro que conversava com Pelembe, ele dizia, há uma agenda por detrás do interesse nacional. Defende a mesma opinião de que realmente não é porque não há capacidade de se combater este mal, é porque provavelmente existe algum outro interesse diferente do nacional. Eu não fujo muito do pensamento de qualquer moçambicano, mas nós, como cidadãos nacionais, vivemos e acompanhamos a par e passo o que está a acontecer exatamente na província de Cabo Delgado. Foi na semana passada que circulou uma denúncia de uma alta patente das Forças Armadas de Moçambique, que denunciou exatamente os ataques que ocorreram em Mocojo, que morreram tantos militares, muitos militares nossos, os nossos filhos. Na missiva que ele escreve, diz que Ruanda, porque aquela zona estão lá as forças ruandesas, comunicaram sobre a situação da instabilidade na província de Cabo Delgado ao seu presidente. Estamos a falar do Paulo Kagame. E disseram que haviam identificado o foco onde estavam lá os terroristas. E, por sua vez, o presidente Paulo Kagame comunica ao seu homólogo moçambicano para haver a intervenção militar. Na mesma missiva, a informação do lado de Moçambique, o presidente disse que não poderia se atacar porque naquela zona havia interesses. A pergunta que qualquer cidadão moçambicano, mesmo lá fora, a quem é que nós temos que dar a responsabilidade? Ainda na semana passada, circula uma informação de que o presidente da República da África do Sul, Cyril Ramaphosa, chamou o seu homólogo de bandido, porque o assunto de Moçambique é um assunto interno. Vamos refletir a situação de Cabo Delgado, o que está acontecendo na província de Cabo Delgado, dos nossos filhos que estão a morrer em frente do combate, dos moçambicanos residentes na província de Cabo Delgado, que praticamente a instabilidade atingiu um nível, de proporção incontrolável. Significa que nós, como cidadãos nacionais, deveríamos estar, de facto, a refletir. É por essa razão que eu respondo à questão
Por detrás deste terrorismo tem lá, de facto, uma outra coisa, porque ó, das imagens que nós tivemos acesso e as demais, não são somente os civis que são degolados. Também encontramos lá o chamado crime da extração dos órgãos humanos. Há militares, há civis. Como é que um Estado, numa situação em que nós vivemos isto, fica impune, independentemente da intervenção? Temos conhecimento também que a polícia, estou a falar da intervenção rápida, apercebendo a situação que está a acontecer, estão lá, mas porque todos os dias nos centros de formação, de preparação político-militar, formam jovens que são mandados na província de Cabo Delgado e são esses que estão em frente e servem como carne de canhão. Nós não podemos olhar o assunto de Cabo Delgado, minimizar, devemos olhar o assunto de Cabo Delgado e nós procurarmos formas de responsabilizar um cidadão, porque ele é o comandante em chefe. O comandante-chefe é o presidente da República e ele que dirige, de facto, o governo. É por essa razão que, quando nós, como cidadãos nacionais, sentamos e analisamos o assunto de Cabo Delgado, vem, de facto, esta situação em que hoje, no nosso país, meu caro amigo jornalista, cada família, já temos lá o luto de jovens que vão e não voltam. Porque a guerra tem motivações. Sabe por que em 1964 esta Frelimo que está a governar hoje teve motivação? Teve motivação porque a luta era pela independência. Hoje. Qualquer cidadão nacional tinha que alinhar porque era a luta pela independência. Perdeu-se a agenda nacional, acha? Não é? A pergunta que eu faço, esta guerra do terrorismo que está em Cabo Delgado, que está a dizimar os nossos concidadãos, os nossos jovens, qual é a motivação? É pela independência? É pelo interesse de algumas pessoas? É para defender o interesse de um grupo de pessoas? Esta pergunta precisa de ser respondida por qualquer cidadão nacional, porque nós, e é uma coisa no meio disto aqui, o presidente Nyusi só está há 7 meses do fim do seu mandato. A não talvez que o assunto Cabo Delgado recrudesce e depois venham declarar que em Moçambique a instabilidade político-militar é insustentável e o governo continuar. Se isso, atenção, for essa a intenção, então nós continuaremos a ter o terrorismo. Caso não, devemos repensar, só para terminar esta intervenção, que quando morre, olha para mim, Nuvunga, quando morre o filho do outro, preciso de ter o sentimento. Não posso me eximir de sentimento quando morre o filho do outro. Quando o filho do outro morre, ou quando morre a mãe do outro, dizer que as coisas a mim não me atingem. Tenho que ter sentimento quando morre o filho do outro, dizer meu filho. Quando morre a mãe do outro, também dizer minha mãe com sentimento. Pois é. Palavras de João Massango relativamente à questão do reconhecimento do terrorismo em Cabo Delgado. João Massango, vamos agora olhar para a página, outra situação dos pleitos eleitorais. João Massango sempre defendeu a coligação como a melhor alternativa para os partidos de oposição. A primeira questão que eu lhe coloco, no cenário em que estamos a viver, ou pelo menos os partidos da oposição, tirando o partido Frelimo, que até já agendou o seu congresso, falando dos outros partidos da oposição. Acha que se os partidos da oposição não coligarem-se, não vão lograr sucesso, pelo menos nesses pleitos eleitorais? Olha, meu caro amigo Nuvunga, nós temos que fazer a radiografia do nosso processo político no nosso país, desde a realização das primeiras eleições em 1994. Eu só quero recordar a opinião, os 2 melhores momentos que a nossa política sentiu, o pulsar da política, foi quando a Renamo criou a coligação Renamo União Eleitoral.
podemos lá ir buscar os números. Vamos ver que os números da União e os números da participação da Renamo, ela como partido político, existe de facto uma grande diferença. Foi exatamente neste momento em que a democracia estava em alta, estava num crescimento, porque era a União e também nós olhávamos a Casa do Povo, que é a Assembleia da República, logicamente, não é? O nível da discussão de agendas em torno exatamente deste país. Renamo como partido político, quando abandona a coligação, não é? Entra como partido, as coisas mudaram. Eu, João Massango, defendo desde o primeiro minuto que se nós, como cidadãos nacionais, queremos tirar a Frelimo do poder, esta mesma Frelimo que de cada dia que passa olha e faz avaliação da atuação dos partidos políticos, nós queremos agir, vamos já com a confirmação da derrota, com uma derrota praticamente confirmada. Eu quero lançar exatamente este apelo para os partidos políticos pensar exatamente neste período em que nós nos encontramos. E eu digo isso ao presidente Lutar Simango, porque no ano passado, vocês lembram, por cada entrevista que ele que fazia junto da imprensa, dizia que estava aberto para as coligações. O Partido Ecologista, como presidente, também está aberto para a Nós estamos abertos. É exatamente esta coisa que nós pretendemos. E é um dado muito interessante. O Partido Ecologista e o MDM já haviam iniciado com o processo. Nós temos o chamado acordo político, na qual levou-me a mim para a Assembleia Municipal da Matola, fruto de um acordo político. Este acordo não deve terminar agora, deve se estender aos outros partidos. Por quê? Porque nós vimos que do maior partido não existe, de facto, nenhum interesse. Não existe nenhum interesse aqui em fazer a coligação com os outros partidos, não é? Mas, por outro lado, nós queremos imputar esta responsabilidade ao terceiro partido. Se o MDM, como o terceiro partido mais votado no Parlamento, não manifestar exatamente este pensamento, então nós teremos que dizer à opinião pública que optemos por um outro modelo, porque a união de partidos e na situação em que nós nos encontramos no nosso país permite o povo. É preciso, no Vunga, a gente medirmos o termômetro social. O povo exige, o povo quer mudança. Não, mas, presidente, vamos só analisar. Eu me lembro numa conversa com José Mantegas, dizia que a coligação tem muito a ver com o que é que os partidos têm para contribuir, cada uma delas. O Partido Ecologista, o que é que tem para contribuir nesta coligação? Sabe, eu digo que a intervenção do Mantega, para mim, foi infeliz. Por uma razão bastante simples. Quando diz que você tem que trazer a enxada, o que com isso quer dizer? Porque a enxada de um partido político são ideias. Acham que o que o João Massango diz não tem nenhuma relevância? Não é essa tal enxada? Trazer enxada ou trazer algo de valor acrescentado em política, o que é? É você trazer o que você pensa, a sua visão sobre o país, ideias, o seu foco sobre uma determinada coisa. E existe, de facto, em nós um crescimento pelo país, mas eu entendo que este discurso aqui, muitas das vezes, ela é trazida quando alguém ou um determinado grupo não quer assumir um determinado protagonismo. As coligações eleitorais são pertinentes exatamente nisto. Sabe por quê? Porque no dia que os moçambicanos já perceberem que no boletim de voto, tem lá menor número de partidos políticos, isso ajuda também que os cidadãos tenham, de facto, a probabilidade da escolha. Que não haja dispersão do voto. Não haja dispersão do voto. Sabes o que a Frelimo quer? Quanto maior número de partidos existir, eles ficam felizes. Eles ficam felizes por quê? Porque sabem que
quando há participação, também há legitimação dos próprios resultados. É difícil a Renamo, o MDM, o Partido Ecologista, mesmo que repare, por exemplo, erros dentro do próprio processo eleitoral. Nós estamos a falar, mas aparecendo alguns partidos a dizer que sim, nós reconhecemos os resultados. São quantos partidos que já apareceram a dizer que nós reconhecemos os resultados? A partir dessa altura que um grupo de partidos que participaram dentro do processo a reconhecer os resultados, ou por coação ou por outra coisa, o cenário muda. Eu defendo, e ainda vamos a tempo. Eu defendo, e nós ainda vamos a tempo de pensarmos numa coligação que tem que destornar o regime da Frelimo. Sem a coligação, antiver uma derrota... Uma derrota estrondosa. Por parte da oposição. Uma derrota estrondosa. Inclusive o Partido Ecologista vai ser... Incluindo o Partido Ecologista sairá derrotado. Sabes de uma coisa? Ou seja, Massango já assumiu que vai ser derrotado. Olha, é preciso nós, em primeiro lugar, avaliarmos como é que funciona o nosso sistema político. Pois. O nosso sistema eleitoral. Enquanto nós continuarmos com o sistema eleitoral, cujos números são ditados no gabinete, não na mesa, não na urna, então aí de facto há um grande problema, porque sabe o que acontece? Quando chega o momento de resultados eleitorais, porque os resultados da divulgação porque os resultados são feitos no gabinete, quem faz diz partido tanto, tantos votos, partido tanto, tantos votos. E com a coligação acha que isto vai mudar na sua opinião? Se está a dizer que estão-se a fabricar os resultados. Olha, é preciso a gente perceber... De que forma? A lógica de uma coligação eleitoral, olhando o sistema político, olhando as nuances de como é que nós estamos a conduzir o nosso sistema político. Se há uma coisa que é de desejo de todos, porque nós estamos a falar da coligação, é os moçambicanos verem os partidos unidos. Eu sou apologista à união de partidos, que nessa união tinha que estar lá a Renamo, tinha que estar lá o MDM, tinha que estar lá o Podemos, os Verdes, os Ecologistas, Nova Democracia, o PIM, todos os partidos. E nós começarmos a discutir uma coisa muito interessante, sabe qual é que é? Uau. A discussão em torno do candidato. Qual é o candidato provável, viável, que possa responder exatamente aquilo que são os interesses populares? O maior partido da oposição, o segundo maior partido é Renamo. Então seria a figura de seu formato, por exemplo. Não. Eu quando digo nós temos que discutir a figura do candidato presidenciável. Presidenciável, então significa que os partidos sentam, discutem, porque a questão da discussão sobre a figura presidenciável, mesmo sem coligação, nós nunca tivemos em Moçambique. Quem de facto deveria promover esses debates, se calhar é a Renamo, o MDM e tantos outros partidos. Nós precisamos discutir uma figura presidenciável. Eu quero vos contar uma coisa agora. Sabe por que há fraqueza do nosso lado? A fraqueza a Frelimo sempre ganha as eleições, porque a Frelimo sempre procura a oportunidade de ver a fraqueza de um determinado grupo de partidos. Não é por acaso que eles, até aqui, não apresentaram o candidato. Eles sabem perfeitamente, eles calcularam, sabem perfeitamente qual é o objetivo que eles têm. Por quê? Por uma razão bastante simples. Os partidos da oposição, nós, no lugar de estarmos a gerir as clivagens internas, olhando o tempo, estaríamos a gerir o candidato consensual, aquela que nós vamos colocar lá fora para o povo dizer sim, sim senhor, nós temos que votar neste grupo, nós temos que votar, porque o que se sente agora são as clivagens internas, os partidos estão a degladiando entre si, sabe o que é que vai acontecer? Esses senhores vão aparecer da Frelimo e dizer, olha, nós já dissemos que esses senhores são desorganizados, não têm agenda nacional, votem nós. Usando esta expressão tem lógica, porque as pessoas, algumas ocasiões, são aquelas que agem de forma assim emocional. Na verdade, esses partidos não estão organizados. Carece a nós pensarmos e refletirmos sobre o Moçambique, carece a nós pensarmos e refletirmos sobre
a governação deste Em país 40 segundos. carece a nós pensarmos e olharmos o que é que de valor acrescentado nós possamos ter para que no dia 9 de outubro Moçambique se sinta glorificado com o novo governo, com novas coisas. Se calhar seria a esperança para o fim do terrorismo na província de Cabo Delgado, porque neste preciso momento nós precisamos de fazer alguma coisa pelo Moçambique e para os moçambicanos. Muito bem, muito obrigado, João Massango. Muito obrigado, João Massango, portanto, a trazer-nos aqui a ideia da coligação como se calhar, uma das formas de ver a oposição lograr sucesso nos pleitos eleitorais. Com esta nota, vamos mesmo a um breve intervalo e voltamos já para mais debate na casa. Olá, meu país! Quem te conhece